E aí, povo bonito? Tudo bem, gente? Quase sextando, é isso? Semana que vem tem uma semaninha de descanso, né? Então, o que a gente está fazendo? Para continuar o que a gente já estava fazendo, né, na semana passada. Estou gravando uma aula com a resolução dos exercícios dos assuntos que nós já vimos. Porque aí eu acho que vocês têm tempo para olhar, para parar, para analisar, para também poder assistir no horário que vocês acharem melhor, né? Eu acho mais eficiente do que ao vivo nesse momento, já que é revisão, tá? Então aqui está a aula referente às ramificações, que também são chamados de grupos substituintes, tá? É o setor A aula 38, nomenclatura dos grupos orgânicos substituintes, mais conhecidos como ramificações. A apostila é 6 da página 598, tá? Um beijinho aí para vocês e bom estudo, gente. Então, a questão 1 da apostila, ela me dá um hidrocarboneto que só tem carbono e hidrogênio, e aí ela circula os nomes, né, das ramificações. Ela pede, dê o nome dos grupos substituintes, que é a mesma coisa que ramificações, representados por. Falou que o carbono seria essa bolinha e o hidrogênio essa pititica, né? Então, começando aqui, ó, pela ramificação 1, que seria essa. Você sempre vai olhar o carbono que está ligado na cadeia principal, que é essa aqui. Então, esse carbono. Mas como só tem um, é a ramificação mais simples, metil, né? Lembrando que ramificação tem terminação il. A 2, que está aqui embaixo, são dois carbonos ligados aqui. Então, é a segunda menor ramificação, também conhecida como etil. Então, met é um carbono só, et, dois carbonos. Agora, aqui a gente já tem uma ramificação com dois carbonos, mas que tem a dupla no meio, né? Essa ramificação, gente, hoje é chamada de vinil. Nossa, Arleis, mas não tem nada a ver, né? Não tem a quantidade de átomos? Não tem. Antigamente, essa ramificação até era chamada de etenil, né? Et porque tem dois carbonos, o en da ligação dupla e o il da ramificação. Mas, gente, não é mais usada. Então, eu nem vou escrever, porque como é fácil, vocês acabam guardando mais fácil, tá? O que é usado é vinil. E essa última aqui tem quantos carbonos ao todo? Sempre a ramificação é dada pelo número total de carbonos. 1, 2, 3, 4. 4, prefixo but. Essa daqui é uma das ramificações do butil. E o butil, gente, é o que mais tem ramificação. Butil tem 4 ramificações diferentes. E aí, como que você vai olhar? Você vai olhar o carbono que está ligado na cadeia principal. Esse carbono aqui que você vai olhar, tá? Esse que eu marquei. Esse carbono, dentro da ramificação, não olha a cadeia principal para dar nome, tá? Dentro da ramificação, ele está ligado a esse carbono, a esse e a esse. Está ligado a outros 3 carbonos. Não conta esse, hein? Não seja teimoso, hein? Esse carbono aqui é carbono terciário dentro da ramificação. Então, é terc de terciário, butil, tá? Aí vai ter gente que vai olhar e vai falar, ai, mas ele na verdade é quaternário. Sim, porque ele está ligado a 4 carbonos. Mas para dar o nome para a ramificação, só me interessa a ramificação, tá certo? Não sejam teimosos que nem eu, hein, gente? A questão número 2. A questão número 2, ela fala pra gente, no composto, um exercício de vestibular, me dá o composto, e ele quer saber quais são os radicais, também chamados de ramificações, circulados por 1, 2, 3 e 4. São respectivamente. Então, vamos lá. Olhando, é uma teste, né? Então, aqui eu tenho as opções. Olhando aqui, essa ramificação tem 1, 2, 3, 4. É um dos butil. Essa aqui de cima, 1, 2, 3, 4. Outro butil.
1, 2, 3, 4. O outro butil, 1, 2, 3, 4. São as 4 ramificações do butil. Exercício considerado muito difícil. Menos para vocês, certo? Então, olha, gente, eu vou falar como eu faria. Porque assim, como eu sempre tive muita dificuldade de ficar decorando as coisas, eu sempre tentei estudar de uma maneira que fosse mais fácil para eu associar. Então, desses 4 aqui, o que eu faria? Eu começaria com essa que é mais fácil. Quando dos 4 átomos está ligado no carbono da ponta, tá vendo? Da ponta dos 4, é o butil. Daqui a pouco eu vou colocar nome, tá? Então, a primeira coisa importante, você olhar o carbono que está ligado aqui, tá? Ele quer as ramificações que estão ligadas nesse carbono aqui do meio. Então, eu tenho que olhar esse carbono, eu tenho que olhar esse, eu tenho que olhar esse, eu tenho que olhar esse. Sabendo quais são os carbonos que você tem que olhar. Esse seria o mais fácil para começar. Ligado no carbono da ponta, eu vou ter aqui o butil, simplesmente butil. Ligado, aí eu iria para esse aqui, tá vendo? Esse daqui tá ligado em 2 carbonos dentro da ramificação. Esse carbono é secundário. Então, essa ramificação 2 aqui seria o sec-butil. O carbono dentro da ramificação, ele está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Aí eu iria para esse, que o carbono é terciário, tá vendo? Dentro da ramificação. Então, esse seria o tec-butil. De terciário. E aí, eu iria por último aqui, tá? Por quê? Porque não é butil, não é sec, não é terc, é o iso, que seria a última opção, tá certo, gente? Então, eu não sei por que vocês gostam do iso. Então, às vezes, quando vocês vão chutar, vocês sempre chutam o iso primeiro. Eu sempre olho o iso por último. Se não é butil, se não é sec-butil, se não é terc-butil, é o iso. Tá vendo que o iso parece o terc, mas não tá ligado no carbono terciário? O carbono terciário é esse, tá ligado no outro, tá bom? Então, vamos achar a alternativa. O 1 é o terc-butil, então fica entre a B e a D. O 2 é o sec-butil. Pronto, já achei. Sec-butil tá aqui. Então, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Aqui só para alegrar nossa aulitia, tá? Realmente é considerado um exercício difícil. Se você entendeu e faria ele sozinho, você tá de parabéns. Tá bom, gente? Então, a alternativa correta, alternativa D. Agora, a gente vai para a questão 3. Ele me dá um exemplo, né? Uma nomenclatura de haletos orgânicos. Haletos é quando eu tenho um halogênio, né? Pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser iodo, pode ser o flúor. Cloreto, brometo, iodeto e fluoreto. Então, compostos contendo carbono, hidrogênio e o halogênio, que são os elementos da família 7A. Pode ser exemplificada por nome desse, cloreto, porque aqui tem o cloro, de etila, porque o cloro está ligado no etil, tá vendo? Então, ele quer que, baseado nesse exemplo, que você monte as fórmulas desse. Com base nas informações, escreva as estruturas dos seguintes compostos. Então, vamos começar. Cloreto de metila. Vou ligar o cloro no metil. Metil só tem um carbono. Então, vou ligar o cloro no metil, que tem 3 hidrogênios, porque, remember, né? O carbono faz 4 ligações. Gente, vocês não me matam, hein? Carbono faz 4 ligações, tá? Vamos supor que você coloca o cloro e um carbono aqui e erra a quantidade de hidrogênios. O exercício é errado, tá? Então, 1 já foi. O 2, brometo, então é o bromo, isopropila. Então, aqui, ó, o prop tem 3 carbonos. Legal, então vamos lá, 3 carbonos. Esse iso fala que está ligado no carbono do meio. Se tivesse ligado no carbono das pontas, seria só propil, não teria o iso, tá? Então, esse aqui é o isopropil, ligado no carbono do meio. Quem que eu vou ligar lá?
o bromo. Olha que beautiful. Só depois de montar que eu completo com hidrogênio. Esse carbono faz uma ligação, faltam 3 hidrogênios para 4. Esse carbono, 1, 2, 3. Opa, esse daqui primeiro. A ligação, faltam 3. Esse carbono, 1, 2, 3. Falta essa ligação aqui. Tá certo, gente? Vamos lá. Iodeto de sec-butila, Arlese, vou ter que montar, ó, sec-butila. Primeiro se situa, é o butil. Butil tem 4 átomos de carbono, legal. Sec é o carbono secundário. Olhando aqui, esse carbono só está ligado nesse, então ele é primário. Esse daqui está ligado a esses dois, secundário. Esse aqui está ligado a esses dois, secundário. E esse só está ligado nesse primário. Então, o sec-butila pode ser ligado nesse carbono da esquerda ou da direita. Tanto faz. Eu escolhi esse aqui, tá? Quem que eu vou ligar nele? Iodeto. Vou ligar o iodo. E só depois é que eu vou completar com hidrogênio. Esse carbono aqui só faz uma ligação. Para 4 ligações, faltam 3 hidrogênios. Esse carbono, 1, 2, 3. Falta 1 hidrogênio para 4. Esse, 1, 2, faltam 2 hidrogênios para 4. E esse 1, faltam 3 hidrogênios para 4. Tudo bem, gente? O quarto, fluoreto de fenila. Agora vem, né? A ramificação fenil. Gente, lembra que quando tem na ramificação o benzeno, tem duas. Tem o fenil e tem o benzil. O fenil, na verdade, é só do benzeno, é muito chatinho isso. O fenil é só esse. O benzil teria que ter mais um carbono aqui ligado, tá? Então, a ramificação do benzeno é chamado de fenil. Eu não tenho culpa disso, então não adianta achar ruim, tá? O que eu vou ligar nesse fenil? O fluoreto. Então, eu quero ligar aqui em cima, faço a ligação e coloco o lindo do flúor. Pronto. Fluoreto de fenila. Poderia colocar uma bolinha aqui, tá, gente? Lembra que a ramificação do benzeno, o benzeno tem duplas alternadas, né? Dupla simples, dupla simples. Pode ser colocado uma bolinha também, tá certo? Então, com isso, esse é o exercício 3. E agora, o exercício 4 para a gente terminar os exercícios dessa aula, tá? Gente, a gente está conseguindo ir devagar, fazendo um remember, um recuerdo. Bom, porque o Alex depois continua essa parte de orgânica, né? Então, aí dá pra gente ir lembrando, já vai contando como uma revisão. Então, assistam às aulas com carinho, tá bom? Porque assim, ó, já tô fazendo uma revisão dessa parte inicial de orgânica, tá? Então, aqui, ó, dê a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é quando você mostra todos os átomos de carbono. E a molecular é aquela que você conta os átomos. Do composto obtido pela substituição dos hidrogênios do etino pelos grupos etil e fenil. Primeiro, vou montar o etino. Et são 2 carbonos. O que significa esse in? An, a ligação simples, en, a ligação dupla, in, a ligação tripla. Então, eu tenho 2 carbonos com ligação tripla entre eles. Com isso, cada carbono precisa de um hidrogênio, porque o carbono precisa fazer 4 ligações, tá? Então, aqui, a tripla é o in, e aí eu completo um hidrogênio aqui e outro aqui. Esse é o etino, legal. Ele quer que você substitua os hidrogênios, então eu vou tirar esse e vou tirar esse, e coloque o grupo etil e fenil. Então, em um hidrogênio eu tiro e ponho o etil, no outro hidrogênio eu tiro e ponho o fenil. Então, tirei os hidrogênios. Desse lado, etil, são 2 carbonos. Cuidado com os hidrogênios. Esse carbono faz 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Esse carbono só faz uma, faltam 3 hidrogênios. Aqui temos o etil. Do lado de cá, a gente vai colocar o fenil, que é a ramificação do benzeno. Esse fenil que a gente acabou de ver.
tá? Só que, gente, ele pede a fórmula estrutural. Então, tem que mostrar os carbonos, tá? Eu não arriscaria colocar assim, eu colocaria assim, ó. Colocaria os carbonos, então aqui, ó, esse carbono faz 1, 2, 3, 4, então é só carbono. Esse carbono que tá aqui na pontinha, 1, 2, 3, falta um hidrogênio, pus aqui. Esse é a mesma coisa, 1, 2, 3, falta um hidrogênio para 4. Esse é a mesma coisa, 1, 2, 3, falta um hidrogênio para 4. Esse também e esse também. Esse já tá com 4 ligações, hein, ó. 1, 2, 3, 4, tá certo? Essa é a fórmula estrutural, mas ele pediu também a molecular. A molecular a gente tem que contar os átomos. Então, primeiro eu conto o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois eu conto os hidrogênios. 3, 5, que não tem, 6, 7, 8, 9, 10. C10H10. Olha que bonito. O duro é que tem gente que acha que erra e fica perdendo tempo contar de novo. Tá? A gente fez devagar, então tá certinho. Tá certo, pessoal? Então, com isso a gente termina. Faça os exercícios dessa aula, tá? Da apostila. A gente já fez, mas os exercícios referentes aos exercícios da tarefa, para ir já contando aí como uma revisão legalzinha para vocês, tá bom, gente? Semana que vem, uma semana de descanso, né? Todo mundo tá esperando assim ansiosamente. Então, uma excelente semana de descanso. Se a gente estivesse tendo aula presencial, aquele momento da sexta-feira sextou, né? Dá vontade de gritar, semana que vem é o saco cheio, né? Essa é a sensação. Aí eu escolhi essa animação, que é mais ou menos o que a gente sente, né? Tá bom, gente? Vocês merecem essa semana de descanso, vocês estão vindo com provas, né? Então, um beijo enorme aí em todos vocês, muitas saudades.